Olá, pessoal. Hoje vamos falar sobre Shalom Bait. O casamento é a criação de um contato constante, permanente e exclusivo entre um homem e uma mulher. Mesmo que o vínculo do casamento que une duas pessoas por um longo tempo pareça óbvio, mas na verdade não é. Um dos impulsos mais fortes que uma pessoa tem é viver em liberdade, estar livre de quaisquer restrições. No entanto, toda a sociedade humana, com suas diversas raças e culturas, se enquadra no casamento, uma estrutura na qual a pessoa, conscientemente, perde sua liberdade pessoal durante a maior parte de sua vida. Ela escraviza e se liga para o benefício da família, esposa e filhos. Então, por que uma pessoa se coloca em casamento? De fato, o Criador obriga o homem a fazer contato com uma parceira. Deus criou uma sensação de prazer na alma do homem quando ele está na companhia de uma pessoa próxima. O que mais prende o casal é a sensação de solidão. Quando você pergunta a uma pessoa por que você está casado, ele responde que, além do mandamento natural de se casar, ter filhos juntos, acostumem com essa situação. A sociedade não aceita positivamente o divórcio. Na maior parte, uma pessoa casada não é porque quer casar, mas porque tem medo de ficar sozinha. Além disso, existem necessidades pessoais para cada uma delas, de modo que apenas outras pessoas possam preenchê-las. Essas necessidades foram integradas na personalidade do homem e da mulher, de modo que eles mantenham entre elas um vínculo que forma uma relação e contato homogêneos. Entre as necessidades, podemos encontrar a necessidade pessoal de cada ser humano e as necessidades definidas como necessidades masculinas e ou femininas. A necessidade mais poderosa que o marido deseja de receber de sua esposa é que ele fique satisfeito com ele, desfrutando o que ele faz por ela. Que ela brilhe na alegria, ilumine sua face e que ela fale palavras que demonstrem o quanto ele é bom para ela, principalmente por causa dele. Esta necessidade é tão importante para ele que, se ela não responder de acordo com suas expectativas, ele se virará para ela e pede uma vez. Diga, por favor, você sente bem comigo? Demonstre satisfação para que eu sinta realmente que você não pode viver sem mim. Ela olha para a cara dele, cheia de perplexidade, e não entende o que ele quer dela, pelo fato que não entende a necessidade do marido na relação entre eles. Ao mesmo tempo, o marido se sente desconfortável quando sua esposa parece angustiada e insatisfeita com ele. Ela mesma, com seu trabalho, com o clima ou qualquer outra coisa. A mulher, que deseja fazer a vida agradável para o marido, que ama e quer ficar perto dela, é aconselhável que, além dos contos de angústia, conte para ele quanto é bom para ela a proximidade do marido. Nesse ponto, notamos umas maiores dificuldades emocionais entre o marido e entre a mulher. Como mencionado acima, a necessidade do marido é que ouça sua esposa o quanto ele é bom para ela. No entanto, a mulher necessita de seu marido é que ele ouça com atenção suas dificuldades e participe como se fosse ao vivo, em cores em três dimensões. Nós reconhecemos claramente que a mulher diz ao marido sobre suas dificuldades e sua dor muito mais do que o marido lhe conta por sua dor. Ele descreve o cansaço emocional. Ela é muito emocional. Reflete as dificuldades do tratamento de crianças, que diz o esforço que tinha que gastar para cozinhar. Descreve o terrível frio que atacou, etc. A compaixão de uma pessoa pelo próximo é um processo emocional de forte vínculo entre o homem e seu semelhante. E se o marido mostra compaixão e simpatia pelo sofrimento da esposa, ela se sente conectada com ele. Ao fazê-lo, ele dá expressão à necessidade feminina que liga mais a mulher ao marido. Nesse ponto, notamos uma grande dificuldade entre a estrutura masculina e a estrutura feminina. Vamos ver isso no seguinte exemplo. O marido foi muito bem sucedido no trabalho que lhe foi confiado. Ele chega em sua casa com alto astral, com forte desejo de compartilhar seu sucesso com sua esposa. Ele entrou na casa com alegria e uma exaltada saudação de paz. A esposa responde com uma saudação fraca e uma expressão agonizante. O marido, que se acalmou um pouco de seu entusiasmo, pergunta: E aí? A mulher fala, cansada. O marido imediatamente fala: Então vai dormir. A reação desse marido é anormal e revela uma falta mínima de conhecimento na psique da mulher. Será que a esposa não tem conhecimento de que, se ela descansar, vai estar menos cansada? A necessidade da esposa, de seu marido, é que ele concorde e aceite que essas são realmente dificuldades insuportáveis. E se o marido não é suficiente esperto para expressar sua participação, pode chegar ao ponto de dizer para ela: se você está cansada, vai descansar.
Não só que não participou com ela em seu sofrimento, mas também minimizou a dificuldade em sem dar o verdadeiro apoio. E fazer com que o marido responda ao contrário das expectativas de sua esposa e diminuir as dificuldades decorre em duas razões. Em contraste com a mulher, com a intenção da mulher de apresentar uma dificuldade para obter uma identificação e não uma solução, ele entendeu que ela lhe apresentava um problema para resolvê-lo. E por isso, ele ofereceu suas soluções, já que a mais poderosa necessidade de um marido e sua esposa é se sentir bem e satisfeito. Portanto, essa necessidade faz com que ele dê conselhos práticos, diferentes maneiras de aliviar as dificuldades. A suposição em seu subconsciente é que, se sua esposa faz o que ele sugere, ela será boa. Isso corresponde às suas expectativas. Nessa situação, é possível identificar claramente dificuldades entre marido e mulher que não derivam da malícia, mas de uma estrutura emocional completamente diferente entre o marido e a mulher. A mulher precisa do consentimento do marido para conhecer que é difícil para ela, enquanto o marido precisa que sua esposa diga como ele é bom para ela. O mal-entendido criado entre marido e mulher, em contradição entre suas expectativas, é absoluto. Eles não se entendem. Muitas vezes a mulher reclama: por que quando eu digo ao meu marido que sobre o choro prolongado do bebê, ele responde: deixe isso sem sentido, não é nada. Por que ele menospreza o que eu digo a ele? Ela não acha que vai subestimá-la em suas histórias, mas erroneamente acha que é seu dever de tranquilizá-la. E isso faz quando reduz o sofrimento e resolve o problema. Ele quis dizer: é uma pena que isso te incomoda, porque nada aconteceu para desperdiçar o tempo para ele. As consequências das expectativas de uma mulher, de acordo com suas dificuldades, podemos distinguir em aspectos menores que a própria mulher não tem conhecimento. Por exemplo, pode-se seguir a linguagem de pastoreio de uma mulher quando ela distribui comida enquanto os convidados jantam em sua casa. Para o convidado, ele que coloca seu prato na frente dele, ele acrescenta com um largo sorriso a palavra bom apetite e assim por diante. Enquanto ela coloca o prato de comida na frente do marido, não apenas que o rosto dela não expressa sorriso, mas ela envia um rosto levemente atormentado. Por assim dizer, ela envia para o marido: você está percebendo que é difícil para mim? Nessa situação de contradição entre a necessidade do marido de ouvir que ela é boa e a necessidade da mulher de dificultar o sentimento, é o marido que pode superar seus sentimentos e permitir que sua esposa lhe diga aflição e responda com o consentimento deles. Caso contrário, uma mulher que não consegue descrever suas dificuldades pode cair numa crise mental. Vale a pena para o marido concordar que os fatos realmente indicam dificuldades reais. Por exemplo, quando uma mulher diz que está cansada, é verdade. O marido vai responder para ela: é muito difícil. Eu acho que teria entrado em colapso há muito tempo se tivesse que fazer todas as tarefas que você faz. Se ela reclama de sofrimento físico ou emocional, é muito importante que ele não reduza a intensidade do sofrimento, mas sim que diga: deve ser muito doloroso e opressivo. É impossível que depois da resposta do marido, que aumentou a intensidade da angústia, ela dirá: dói, é verdade, mas com a ajuda de Deus posso vencer a dor sem nenhuma dificuldade especial. No entanto, é importante que a mulher esteja atenta ao modo como ela se expressa ao marido e sorria nos lábios quando o marido chega em casa e quando ele lhe serve comida. Descobrimos uma profunda necessidade do homem cuja esposa lhe será grata por qualquer ação que ela faz em casa. Muitas vezes, parece que a necessidade do marido de ouvir gratidão de sua esposa deriva de sua necessidade de ouvir que ela é boa e que ela gosta do que ele faz por ele, que ele faz por ela. Ele também entende a palavra obrigado no sentido: sem você eu não teria durado. Além disso, graças ao voluntário e não obrigado, graças à gratidão da esposa, ele se sente que ela dá reconhecimento e consentimento para ser um voluntário, ou seja, ele é capaz de satisfazer suas necessidades. Em contraste com a expectativa do marido de ouvir sua esposa, as palavras de agradecimento por suas ações, ela não agradece muito, enquanto não poupa palavras de agradecimento à sociedade ou a um vizinho que fez pouco com ela. Se nós concentramos nos processos mencionados acima, entenderemos por que a esposa tem um impedimento mental para agradecer ao marido, enquanto faz isso aos outros. Obrigado. Diga ao voluntário que não precisa, amigo ou vizinho, para aqueles que devem. Não é necessário agradecer. Quando o marido faz algo para sua esposa e ela lhe diz obrigado,
Parece ser uma declaração que ele reconhece o fato que ele se ofereceu e que não deve. Em qualquer caso, ele não é o parceiro. É uma sensação tão repulgante. Uma mulher não precisa ter o mesmo significado que seu marido, porque ela vê suas ações para a família como seu dever. E ninguém espera que ela seja agradecida por seu dever, mas precisa de uma resposta para ensiná-la que seu marido percebeu o que ele fez por ela. Portanto, ela entende a gratidão do seu marido no sentido de: ele percebeu o que eu fiz. Como a questão da mulher e do seu marido. Como você come? A sopa não é salgada? Suas respostas positivas às suas perguntas fazem sentir que ele notou suas ações e concentrou em suas ações e sucessos. Nesta mudança entre marido e mulher, novamente notamos um problema emocional não relacionado ao mal. O marido espera gratidão. Por outro lado, em grande parte, a mulher tem a restrição mental de agradecer ao marido e certamente não ao nível que ele espera. Nesse sentido, nesse estado de necessidades conflitantes, é a mulher que pode superar suas inibições e agradecer ao marido por tudo. Ela também se beneficiará muito com isso, uma vez que a gratidão é uma necessidade emocional do marido e constitui um poderoso incentivo para a parceira do marido nas ações necessárias para o lar e para a família. Como resultado, ela se sentirá cada vez mais conectado a ela, e ele a ela, e ela a ele, e o vínculo familiar se tornará mais rígido. Muito obrigado.